Olá, eu sou Miriam Bevilacqua, jornalista, escritora, mestre e doutora em literatura, e você é sempre muito bem-vindo aqui ao meu canal. Então eu já peço, se puder, deixe seu like, seu comentário e se inscreva, no canal. Compartilhe os vídeos para que a gente divulgue cada vez mais literatura no Brasil. O Brasil está precisando ler e ler muito. Então vamos lá ao vídeo de hoje, a nossa resenha de hoje. Há pouco tempo eu entrei na obra do escritor inglês Herbert George Wells, mais conhecido pelas iniciais H.G. Wells, e eu entrei na obra pelo romance O Homem Invisível. Eu vou deixar o link na descrição, porque é importante que você também veja o vídeo de O Homem Invisível para ir formando um painel da obra do escritor. Para isso as playlists são muito úteis. Você consegue ver assim todos os vídeos de um escritor, Minhas playlists são sempre pelo nome do escritor, e no caso de livros de vestibulares, pelo nome das universidades. E por que eu comecei pelo Homem Invisível? Se você me segue, você sabe que eu me preocupo bastante com o percurso de leitura. Então, eu não faço escolhas aleatórias. Gostei de um livro, vou falar no canal. Não. Normalmente, eu conheço a obra do escritor, se eu não conheço, eu vou atrás, para escolher a melhor obra de entrada. No caso do H.G. Wells, O Homem Invisível não é o romance de estreia do escritor, não é o seu primeiro livro, mas veio primeiro aqui no canal por se tratar de uma obra de ficção científica, mas que não é um romance distópico, As pessoas fazem muita confusão, acho que todo romance distópico é um romance de ficção científica e vice-versa. Não é isso. Se você quiser saber mais sobre romances distópicos, eu tenho também um vídeo sobre romance distópico, uma coisa mais explicando, que eu vou deixar também o link na descrição. Então, o vídeo de hoje, depois do Homem Invisível, é A Máquina do Tempo. E por que depois? Porque é um romance um pouco mais complexo. Porque ele é, ao mesmo tempo, uma história de ficção científica e também é um romance distópico. E o que é muito interessante, porque, como o próprio título já diz, existe uma máquina do tempo que permite viagens no tempo. Então, o viajante do tempo, ele sai de uma sociedade absolutamente normal, de séculos atrás até, e vai para o futuro, para uma sociedade, então, completamente distópica, onde, como em todo contexto distópico de romances, parece que a humanidade não deu certo. Então, por isso que eu segui esse percurso. Primeiro um livro mais simples, só ficção científica, depois um outro que é ficção científica, sociedade normal e sociedade distópica. A Máquina do Tempo foi o romance de estreia do escritor, fez muito sucesso e foi o primeiro livro a abordar a ideia de uma máquina para viajar no tempo. Viajar no tempo já não era uma ideia original, mas uma máquina para viajar no tempo, essa sim era uma ideia original. Eu já disse em outro vídeo que as histórias do Wells surpreenderam o mundo quando foram publicadas, justamente por quê? Porque ele estava no final do século XIX, e porque eram histórias muito originais, até hoje, não só para aquela época, mas até hoje. E por causa disso, então, ele acabou influenciando um número enorme de outros autores, principalmente aqueles que viriam a escrever romances de ficção científica ou de distopia. O Wells é considerado o pai da ficção científica por alguns estudiosos, se bem que Júlio Verne também possa disputar esse título.
Isso não é muito importante, né? Só mesmo para ilustrar. A Máquina do Tempo fala do quê? Ela conta a história de um cientista que não tem nome no romance. O narrador, que a gente descobre que também é um dos personagens, mas a gente não sabe qual, diz que ele será chamado, não ele que está narrando, né, o que tem a Máquina do Tempo, diz que ele vai ser chamado de o viajante do tempo por conveniência. O que para nós é um pouco estranho, mas se você estuda literatura, você percebe que é um recurso narrativo muito utilizado quando o autor quer manter assim uma atmosfera de mistério, tá? Então ele não põe nome em algum personagem, isso é comum. E é bem próprio de um romance de ficção científica. Da mesma forma, também como recurso narrativo para dar credibilidade à história, ao invés de dar nomes aos amigos do viajante do tempo, né, o narrador opta não pelo nome, mas pelas profissões. E por que isso? Para mostrar que são pessoas de profissões respeitadas, como tem um que é médico, um é psicólogo, o outro é prefeito ali da província, prefeito provincial e assim por diante. Então, gente, isso é recurso narrativo, tá? A gente vê muito disso em literatura desde o século, sei lá, 16, 17 até hoje. Quando a história começa, esses amigos estão reunidos na casa do cientista, do viajante do tempo, e ele conta então que vai contestar algumas ideias que os amigos aprenderam ainda quando estavam na escola. Então ele fala de uma quarta dimensão que seria o tempo. E ainda acrescenta que é possível viajar no tempo. É claro que os amigos não acreditam nessa história, né? Então o viajante do tempo, o cientista, ele leva os amigos até o seu laboratório para provar sua teoria. E como é que ele faz isso? Ele tem um protótipo de uma máquina do tempo e ele faz com que a máquina viaje. Então ela desaparece ali na frente de todo mundo, né? Todo mundo fica boquiaberto, né? Todos os amigos. O tempo passa. Em outra noite, os amigos estão na casa do viajante do tempo para jantar, né? Eles tinham sido convidados para jantar. Mas, para surpresa, o dono da casa não está. E como aparentemente são amigos bem próximos que frequentam a casa, eles começam a jantar sem o dono da casa. Mas, de repente, o viajante do tempo aparece em um estado deplorável, surpreendendo ali a todos os amigos. O viajante ele estava pálido, sujo, com os cabelos todos desgrenhados e sua expressão era muito abatida, muito esgotada, né? Então os amigos levam aquele susto, o homem surge ali de repente. E aí o viajante do tempo começa a contar aos amigos que fez uma viagem para o futuro, para mais de 800 mil anos à frente do tempo deles, né? E vai contar como a sociedade nesse futuro distante estava organizada. É interessante porque nessa sociedade do futuro, que é uma sociedade então distópica, como eu já falei antes, ainda existe a divisão de classes, sendo uma classe de dominantes, que são os terríveis Morlocks, e a outra, a de dominados, que são os gentis Elóis. Aliás, se você prestar bem atenção, acho que não há na literatura distópica, seja em qualquer futuro projetado daqui 100 anos, 200, não importa como o romance joga para frente isso, uma sociedade que não tenha os fortes, que são os dominadores, responsáveis pela distopia, né? Pela aquele sofrimento, por aquilo que dá tudo errado.
e os oprimidos que são obrigados a se subjugarem por serem mais fracos de alguma forma, né? Então, essa é uma marca dos romances distópicos. Vai ter sempre o poderoso e os subjugados. Os Morlocks e os Elóis vão ter uma convivência bem complicada pelo relato do Viajante do Tempo. E tem uma história ali surpreendente que eu não vou contar para não dar spoiler. Vou até parar por aqui porque eu acho que você tem que ler A Máquina do Tempo. Quanto à narrativa, eu já disse ali no outro vídeo, no vídeo do Homem Invisível, que o Wells escreveu esses romances no começo da sua carreira e ele não tinha uma escrita mais refinada, uma narrativa mais elaborada, e era uma narrativa, não se surpreenda, bastante desigual, com alguns capítulos bem inferiores a outros. A Máquina do Tempo é o seu primeiro livro e O Homem Invisível é o terceiro, lançados respectivamente em 1895 e 1897. Então, vamos lembrar que a formação do escritor não era em letras, como vão ser muitos escritores daquela época, eram homens das letras, mas ele formou-se em biologia, ele era professor de biologia. Mas, se você lê a obra, você vai vendo que ele vai melhorando aos poucos a sua escrita, né? Porque ele também acabou escrevendo mais de 100 livros. Ele próprio, em entrevista, dizia que esses livros não tinham essa narrativa elaborada porque ele precisava de dinheiro, então era uma coisa que ele escrevia meio que em produção. Então, se você não conhece, precisa conhecer a obra de H.G. Wells, e você vai perceber depois, quando você lê outros romances, outros romancistas mais modernos, a influência. Eu gosto sempre, às vezes a gente acha que um escritor é genial, né? Porque aquele romance é genial, e aí a gente não sabe que esse romance teve uma forte influência de outro, que também é genial, mas não é tão original quanto o primeiro, tá? Bem, se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br, e ainda há muito para se falar da obra do H.G. Wells.